Bom dia, dando início ao nosso Café com Conexão, que acontece às terças-feiras. Vou colocar uma música aqui e já vamos falar sobre o vício que te aprisiona, que nos aprisiona, né? Bom dia, bom dia. Daqui a pouquinho a gente começa. Bom dia, Kelly, Ju, bom dia. Bom dia. Vou colocar essa outra aqui, a outra era em inglês, mas é a mesma música em português agora. Sinto muito, me perdoe, obrigado, te amo, sinto muito. Bom dia, Ana, quanto tempo? Obrigado, te amo. Sinto muito, me perdoe, obrigado, te amo. Sinto muito, me perdoe, obrigado, te amo. O Ho'oponopono é uma oração lindíssima de liberação. Linda, linda. Obrigado, te amo, sinto muito, me perdoe, obrigado, te amo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Sinto muito, me perdoe, obrigado, te amo. Sinto muito, me perdoe, obrigado, te amo.
dia. perdoe. Para quem não conhece, procure saber sobre o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, Te amo e sou me grata. perdoe. Obrigado. É uma oração de liberação que vem de encontro com o tema da live, né? Me perdoe. Obrigado. Te amo. Sinto muito. Me perdoe. Obrigado. Te amo. Então vamos lá. O vício que te aprisiona, ou que aprisiona todo um sistema familiar, não é mesmo? Você tem algum tipo de vício, e seja sincera com você mesma. Você convive com alguém que tem algum vício. Você se sente aprisionado por algo que conscientemente você nem sabe o que é. O que é esse algo que te aprisiona? Você sente que tem coisas que te sufocam? Bom dia, bom dia. O vício é como ser escravo de um pecado, por exemplo. O vício é algo muito denso para um sistema familiar e não está ali por acaso. Claro, nada é por acaso, tudo tem um para quê. Bom dia, bom dia. Nos dias de hoje, o vício tem amarrado, escravizado, dominado, destruído e matado inúmeras vidas, famílias e lares. Isso porque a destruição e a degradação do vício não ficam restritos somente à pessoa viciada. Não. Se alastram para todo o sistema, por aquele lar, por aquela família. Então, o vício, sim, ele tem que ser visto com outros olhos. O vício e o viciado, se você não é. E se você é o viciado, você também tem que começar a se olhar com outros olhos. E é claro que num caso ou no outro, procurar ajuda. Mas por que um vício se manifesta num sistema familiar? O que está oculto ali? O que precisa ser visto? O que está atrás do vício? Porque o vício é um sintoma de algo que aconteceu, de alguma dor, de alguma exclusão, de algum contexto no sistema familiar que ainda não foi reparado. Por isso que tudo a gente fala que tem um para quê. Não existe acaso, coincidência. E o vício, de certa forma, está a serviço da reparação do sistema familiar. Há algo dentro desse sistema para ser reparado, visto, feito algo. Atrás do vício, geralmente tem questões para serem vistas, reparadas, ressignificadas ou pessoas para serem incluídas. Porque também uma raiz muito comum do vício é a exclusão de alguém. Mas eu não excluí ninguém. Mas talvez dentro do seu sistema tenha alguém excluído. E o vício, ele vem para essa reparação. Se você faz parte desse sistema no qual tem um viciado, você também pode fazer um movimento seu que, de certa forma, reverbere no sistema. Quando a gente começa a olhar para alguns contextos nossos, né, sejam de vícios, de traumas, de feridas, vem todo um sistema atrás da gente impulsionando para cura e ressignificação. O sistema familiar, ele funciona como uma força. Você, conscientemente, você talvez não saiba e nem sinta, mas ele atua como uma força. Daí vai da tua escolha. Aquilo que eu escolho olhar, ressignificar,
fazer um movimento, incluir, reparar, vem todo um sistema atrás de mim impulsionando para isso. Começam a se movimentar como se fossem várias peças de um quebra-cabeça ou de um xadrez. Em contrapartida, quando eu não quero olhar, isso não é meu, não quero ver, não quero fazer movimento, não importa a terapia que você escolha, né? Mas eu tô falando mais da constelação, mas eu não quero ver isso. Todo esse sistema familiar também funciona nesse movimento contrário. Não, vamos ficar aqui na dor, então. Vamos ficar no vício. Vamos ficar na exclusão. Por isso que um movimento de uma pessoa dentro de um sistema familiar, de certa forma, impacta e reverbera em outros entes. Quiçá quando são 2, 3, 4 ou várias pessoas fazendo algo dentro de um sistema. Vai meio que colapsando o sistema? Que bom. Se está colapsando é porque tem coisa boa pela frente. Porque às vezes a gente precisa, né, desse boom para que algo novo venha na nossa vida. Então perceba, se você realmente quer usar a força do seu sistema para ter essa nova vida, essa ressignificação, essa inclusão, essa reparação do seu sistema, escolha fazer movimentos para isso. Porque se você escolher o contrário, o sistema também te puxa. Então, voltando para o vício, né? A raiz comum, não são todas. Aqui a gente fala em linhas gerais. Podem haver outras raízes, mas a raiz comum do vício é a exclusão de alguém do seu sistema familiar. Essa é a raiz mais comum. E ele se manifesta de geração em geração. No máximo pula uma. Até alguém desse sistema familiar falar meio que assim, não aguento mais isso. Vou olhar para isso aqui, vou reparar. Ou seja, até alguém escolher fazer um movimento de reparação, de inclusão, de liberação, para que assim esse padrão repetitivo de vício mude, não faça mais parte do sistema, não ocorra mais. Então precisam haver movimentos. A constelação familiar é uma das terapias maravilhosas para isso. Eu comecei a live com a oração do Ho'oponopono, eu ainda falei, é liberação, sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato para mim mesmo, e eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato pelo outro. Então, geralmente, a causa comum, né, do vício, seja por droga, seja por bebida, por jogo, por sexo, por consumo, até um vício da pessoa ficar invernada em séries de TV, tudo que é além da normalidade, tudo aquilo que você começa e não consegue parar, aquilo te domina, isso é um vício. É que às vezes a gente só pensa em vícios mais sérios, como a bebida e a droga. Não, existem vários tipos de vício. E geralmente a causa é a exclusão, como eu falei, mas geralmente a exclusão de um homem dentro do sistema familiar. Não são todos os vícios. É esse pelo menos que eu falei. Geralmente depende do vício, né? Da droga é um homem, de repente do cigarro é mais da falta da mãe, mas enfim, vamos falar em linhas gerais aqui, para não delongarmos muito. Então vamos de exemplo. Vamos supor que o seu bisavô foi rejeitado, presta atenção, o seu bisavô foi rejeitado pelo pai dele, ou seja, lá pelo seu tataravô. Alguma coisa que ele fez e aquele tataravô falou, vou te descomungar, vou te excluir do sistema, você não pertence, você não é mais meu filho, essas coisas que acontecem. E por conta disso, esse seu bisavô buscou na bebida uma fuga, para preencher esse vazio que ele carregava por essa exclusão. E assim ele falou, e ele foi, a vida inteira ele passou no vício da bebida. E daí ele até casou, ele teve filhos, mas
vamos supor aí de, sei lá, 8 filhos que ele teve, 1 ou 2 ou até mais se tornaram alcoólatras. E um deles é o seu avô. Ou seja, o que esse avô fez com relação ao seu bisavô? Eu sigo você, repetindo o mesmo destino, me viciando, me tornando alcoólatra. Muitas vezes a gente repete o destino sem nem ter acontecido realmente uma exclusão com aquela pessoa, foi com outro. Mas eu repito você nesse seu destino de dor, de vício e sofrimento. E esse seu avô, alcoólatra também, teve vários filhos. Teve lá 4 filhos. E um se tornou alcoólatra e drogado. E esse um, talvez é seu pai. Ou ele se tornou alcoólatra e viciado em jogo, ou, enfim, algum vício. E você é a filha dele. Ou seja, o seu pai também não foi o excluído. Ele só está repetindo um padrão, porque a hora que ele repete o padrão, ele inclui aquele que foi excluído, o bisavô. O bisavô foi excluído. E o seu avô e o seu pai, no repetir o padrão, é a forma que eles encontram de incluir aquele. Você pertence. Você pertence tanto que eu sigo o mesmo destino, me viciando também. Repito a mesma dor. E daí você casou-se. E daí, para repetir esse destino, você pode casar com alguém alcoólatra, ou você pode ter filhos que se tornarão alcoólatras, ou seu filho casar com alguém alcoólatra, ou você ter netos alcoólatras, ou que seja qualquer outro tipo de vício. Por que eu estou trazendo isso? Para dizer que a dor, o vício, ele vai se repetir até alguém parar e olhar, até alguém parar e reparar a dor desse sistema. E qual é a cura nesse exemplo que eu dei? É a inclusão. De quem? Do bisavô. Porque o maior excluído foi o bisavô. Só que os outros que repetiram o destino de viciados, de certa forma, talvez não excluídos, mas rejeitados pelo sistema. Ah, não vamos convidar ele não, porque ele bebe e dá trabalho. Então, às vezes a gente exclui sem nem perceber, rejeita sem nem perceber. Então, esse padrão vai se repetindo, por quê? Porque, no fundo, o movimento mais profundo está lá naquele bisavô, na inclusão do bisavô. E enquanto alguém não parar e não começar a fazer esses movimentos, padrões vão se repetir, famílias vão ser destruídas e isso vai assolar gerações e mais gerações. Então, reflita hoje se existe algum vício no seu sistema. E se às vezes a gente convive com um viciado, nós temos a tendência de julgar. Não é fácil? Não. De jeito nenhum. Mas e o destino desse viciado é fácil? Também não. Você, enquanto filha, por exemplo, de um viciado, talvez começar a olhar com outro olhar. Por exemplo, seu pai é um viciado, então ele me ensinou através do vício aquilo que não é bom. Ele me ensinou que através do vício não teve um sucesso profissional, ou não prosperou, ou não teve um relacionamento bom, ou teve muito problema de saúde, foi uma pessoa depressiva. Aprenda com aquela dor. Porque quanto mais você rejeita e tem raiva daquele contexto, mais aquilo te aprisiona na sua vida. Então, talvez o seu movimento de cura, de reparação e de inclusão não vai levar à cura do viciado, mas vai levar à liberação de um sistema. Olha, pega isso. Talvez o seu movimento de inclusão, de reparação, não vai levar à cura de um viciado,
mas você vai liberar o seu sistema de repetir o mesmo padrão. O que se escolhe? Deixar essa densidade, essa dor continuar assolando um sistema familiar? Ou escolher olhar? Mas não tem nada a ver comigo. Se algo te incomoda, é porque tem a ver com você. Se algo não vai bem na tua vida, é porque talvez você está conectada com essa dor. Porque da mesma forma que há a repetição de padrões até bem igual, que nem eu dei no exemplo, né? Um é viciado, depois o outro filho, depois o outro filho. Tem aqueles que repetem só na dor, no sentimento. Porque aquele viciado, ele também se sente excluído. Talvez você se sinta excluída sem ser uma viciada, ou seja, você só está conectada com a dor da exclusão dentro do seu sistema familiar. Então, se isso te toca, se algo acontece na tua vida que não tá bom, cabe a você esse movimento. E o melhor de tudo é liberar as gerações seguintes. É liberar aqueles que vêm depois. Que enquanto alguém não olhar, aquilo vai se repetir. E isso é muito nítido e foi percebido através de inúmeras constelações e movimentos de inúmeros e renomados consteladores no atuar. Que o padrão se repete até ocorrer a reparação de um sistema. Qual que é essa reparação? É a inclusão. A inclusão é a cura. Por quê? Porque nenhum sistema e ninguém prospera ou é feliz à custa da exclusão de alguém, de alguma pessoa. Então aquele sistema ele vive meio que sufocado, ele não vai adiante, ou se vai é com muito esforço e muita dificuldade. Por isso que essa reparação traz leveza. Não traz a solução para tudo, ou um grande milagre, não, mas traz paz. Paz e equilíbrio para dentro de um sistema familiar. Por isso que a gente fala que nesse contexto que eu dei, a inclusão desde o bisavô, do avô e do pai é o processo de cura nesse exemplo que eu trouxe. Que, aliás, é um exemplo muito comum de ser observado no nosso dia a dia. Eu falei lá no início que o vício é algo que nos escraviza, que faz com que a gente tenha atitudes e aconteça algo no sistema familiar com que a gente se sinta preso e sufocado. E às vezes isso é de forma inconsciente. Às vezes você não sabe por que você está preso naquilo, por que você se sente sufocado naquilo. Então, se abra para olhar. Fala, o que eu preciso ver? Lembra no início eu falei, tem algo oculto, tem algo para ser visto. E talvez tenha algo que você sabe já conscientemente. Saber conscientemente não significa curar. Tomar consciência é o primeiro passo, somente o primeiro. Porque, até esses dias eu não sabia, tomei consciência que eu tenho um tio que ele é, ou um tio-avô, um avô que ele é viciado e foi excluído do sistema familiar. Nossa, eu tenho que incluir ele. Mas incluiu? A inclusão é um processo mais profundo. Você só tomou consciência. Porque isso continua a impactar a sua vida através de sintomas. Por isso que a gente sempre pergunta, a pessoa veio para uma constelação, o que te dói hoje? Qual é a sua maior dor? O que te incomoda? Daí vem o sintoma ali, gritando, o que você quer? Eu quero o quê? Pessoal, eu quero pertencer. Eu quero paz. Pronto. O que está atrás disso? Daí a gente busca o quê? A raiz. Onde nasceu essa sensação de exclusão que você quer pertencer? Por exemplo, trazendo bem para o contexto do tema da live. A pessoa fala, eu quero pertencer, quero ser vista. Ela está conectada a alguém ou a algum contexto de exclusão do sistema familiar. Então, para mudar, é apenas de uma forma. Olhar, reparar, incluir e liberar.
olhar, reparar, incluir e liberar. Ou você fica preso nisso anos da sua vida. E daí talvez a sua vida não vai para frente, não prospera, repete padrões de relacionamento, repete frustrações no seu âmbito profissional, não sabe por quê. Porque sim, uma exclusão ela pode afetar todas as suas áreas, inclusive a saúde. Então olha para isso, dá o lugar de cada pessoa do seu sistema familiar. Todos pertencem independente do destino e das escolhas que a pessoa teve. Então escolha você fazer algo bom por você e pelo teu sistema e principalmente pelos que vêm depois. Escolher incluir é escolher, de certa forma, ter uma certa liberdade. Liberdade para viver uma vida nova. Que enquanto eu estou identificado na exclusão, eu estou preso na exclusão. Então, desfrute de uma nova vida, incluindo os excluídos do seu sistema familiar. Daí existem N exemplos, com certeza, outros tantos, sim. Quis trazer esse contexto que eu acredito que talvez seja um dos mais comuns dentro do sistema familiar. E enquanto não houver um olhar, né, um movimento seu de reparação mesmo do sistema, é como se o seu sistema fosse drenando a energia. Tem um excluído, sabe quando sua vida começa a alavancar, daí a pouco ela volta? Começa e adiante, daí a pouco ela trava. Por quê? Porque não tem um fluxo de vida. E por que não tem? Porque tem alguém que foi excluído dentro do sistema. E nesse contexto do vício que eu trouxe, é muito mais comum o homem, a exclusão de um masculino, de um homem, do que de um feminino. E daí quando a gente tem no vício, como que impacta na nossa vida? Quando você tem alguém, convive com alguém viciado ou você é o viciado. Eu falei que a vida não flui, ou seja, você acaba procrastinando, você acaba não se achando boa o suficiente, você tem dificuldade de concluir algo que começou, você tem dificuldade de se expressar. Por quê? Porque tudo isso vem de movimentos e o vício paralisa e prende. Por isso que ele vem mais comum ser do masculino, porque o masculino é o movimento. Agora, se eu começo a olhar, a incluir, a reparar, a liberar todo mundo, ou os excluídos, você começa a ter mais força, mais movimento, mais ação, mais atitude e vai finalizar o que começa e, consequentemente, vai ter muito mais resultados na sua vida. Então perceba, se tem algum excluído dentro do seu sistema familiar, se é você que não está excluindo alguém, ou se é você que não se sente, se não é você que se sente excluída. Porque mesmo que você não seja a pessoa que tenha um vício, você pode estar em lealdade inconsciente a algum viciado do seu sistema. Consequentemente, é a sua vida que vai ficar travada. Então, em vez de julgar o outro e criticar, vai lá, olha, repara, inclui e libera. Leva essas 4 palavras para hoje. Olhar, reparar, incluir e liberar. E segue para a tua vida. Essa é a mensagem de hoje. A live vai ser mais curta, tenho compromisso. Mas que você veja na inclusão a melhor chave de cura para a sua vida. Todos pertencem, todos têm um desejo de pertencer. É um instinto humano pertencer a um sistema familiar. Busque a reparação e você vai ter a liberação para a sua vida. Um beijo grande, um dia abençoado a todos vocês e nos vemos terça-feira que vem.